Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou coordenador da iniciativa 1 milhão de oportunidades. Hoje a gente está aqui nesse encontro, nessa tarde aqui, junto com a equipe, né, do Favela Hacker e também o grupo de voluntários da iniciativa 1 milhão de oportunidades para falar um pouquinho sobre inovação social. A gente quer contar um pouquinho dessa história, onde nós unimos juventudes de diversos lugares do Brasil, junto com a comunidade na favela do Acari, zona norte do Rio de Janeiro, com foco, né, na transformação social, trazendo a superação de barreiras entre jovens e o acesso à educação na pandemia. Pode passar, por favor. Meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou oficial do Unicef para a iniciativa Generation Limited e hoje vou conduzir essa conversa junto com meus parceiros Ana Laura. Ana Laura está sem áudio. Simples. Boa tarde, meu nome é Ana Laura Vidigal, eu sou estudante de economia e faço parte da rede de voluntários do 1 milhão de oportunidades. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Lucas Dominique, sou responsável pelo Favela Hacker e também agora faço parte da mobilização social do UMIO. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Potronieri, eu estou aqui em Curitiba. Eu também faço parte da rede de voluntários do UMIO. Oi, eu sou a Carol, eu venho da Rede de Voluntários e falo de Montes Claros, Minas Gerais, estudo Relações Internacionais e Integração. Eu sou a Cíntia, também sou de São Paulo, também faço Relações Internacionais e é nóis. Pode passar. Então, eu estou aqui reunido com esse timaço hoje para falar um pouquinho, né, dessa experiência que nós tivemos, né, junto com a comunidade de Acari. Mas antes de mais nada, eu gostaria de apresentar, né, a iniciativa 1 milhão de oportunidades, que é uma estratégia global do Unicef para o enfrentamento dos maiores desafios da maior geração de jovens da história. Representam 23% da população global hoje, mas 100% do futuro. E diante desse cenário, o Unicef se une junto à Organização Internacional do Trabalho e outras organizações ao redor do mundo com foco na transição positiva de adolescentes e jovens da escola para o mundo do trabalho. Essa iniciativa é implementada no Brasil a partir de 2020 com o nome de 1 milhão de oportunidades e é um hub, né, que une o setor público, o setor privado, a sociedade civil, jovens líderes comunitários para gerar 1 milhão de oportunidades. A gente traz no nosso nome o objetivo do nosso projeto, o propósito do nosso projeto. E até aqui nós geramos mais de 10 mil oportunidades de acesso ao mundo do trabalho, mais de 11 mil oportunidades de acesso à educação de qualidade, mais de 22 mil oportunidades de formação para o mundo do trabalho e mais de 1.000 oportunidades de conectividade e inclusão digital, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Se você está chegando agora, nunca ouviu falar, a gente vai falar muito sobre um MIO, ou dependendo de onde você tiver um MIO, por favor, dê uma olhadinha na nossa plataforma, umio.com.br, dê uma olhadinha na nossa estratégia, você que é organização social, você que trabalha em empresa, todo o nosso projeto ele é 100% gratuito para todos os stakeholders e a gente quer formar essa coalizão em prol da inclusão socioprodutiva jovem. Dominique, e o Favela Hacker? Sem áudio. Então, todos me ouvem? Beleza. Então, galera, a Favela Hacker é uma iniciativa do Coletivo Elaborando que visa trabalhar a inclusão da tecnologia, né, das escolas públicas e periferias, fazendo com que a galera tenha acesso e possa sair da área de consumidor para a área de produtor, né, para a galera consiga produzir tecnologia, né, porque a gente sabe que é uma área vasta, que é o futuro, na real, já estamos no futuro, né, desse mercado gigante em que os jovens, infelizmente, periféricos, pretos, não estão categorizados dentro desse processo completo. Então, o Favela Hacker ele vem para que a gente exatamente use o nome, né, possa hackear todos os objetos tecnológicos e transformar em uma ação em que a periferia consiga fazer uso disso. Pode passar aí o... beleza. E aí,
Você quer falar, Fê? Eu ia puxar o problema, Dom, se você me permitir, né? A Por gente favor. trazendo dessa experiência entre a conexão de uma iniciativa, de uma estratégia global do Unicef, junto a uma organização de base comunitária como o Favela Hacker, nós desenvolvemos um desafio junto com a nossa rede de voluntários, de conectar essas juventudes. Então, como que a gente conecta, né? Jovens de todo o Brasil, diante de um desafio tão central da nossa contemporaneidade, que é a conectividade. A Ana Laura vai trazer um pouquinho do que foi esse desafio. Ana Laura? Então, o desafio que nos foi proposto no Favela Hack foi motivar e dar acesso a esses 100 jovens do Acari, que é onde a gente atuou durante esse processo. Só que também a gente enfrentava vários desafios, entre alguns objetivos por a gente estar vivendo um momento de pandemia, e também a gente tinha algumas regras que a gente tinha que cumprir. A gente não podia envolver contrapartida financeira nenhuma, os protótipos tinham que ter modelos de monitoramento de impacto, e também a gente não podia envolver terceiros nesse meio. Então a gente tinha que, no meio de tudo isso, conseguir atingir esses 100 jovens. Maravilha. E para esse processo todo, nós utilizamos o framework de inovação, né, que o Unicef utiliza e outras organizações também, desenvolvido pela IDEO, que é Human Centered Design. E a proposta foi justamente trazer uma experiência não linear de aprendizagem, tanto para as juventudes que estão nas comunidades, como também para estes que se candidataram ao nosso programa de voluntariado. Esse foi um desafio para a gente colocar em prática, né, a conexão entre a empatia e a criatividade, para desenvolver soluções não para, mas sim com as juventudes das comunidades. Ti, pode passar, por gentileza. Exatamente. E trazendo um pouco dessa vivência, né, do que esse jovem na comunidade pensa e sente a partir de estratégias do mapa da empatia, do diagnóstico social participativo, nós desenvolvemos uma série de ferramentas e estratégias para chegar na ponta, né? Então, desde as visitas a campo até escutar lideranças comunitárias, conectar com organizações sociais de base, porque esse desafio é um desafio central da nossa juventude atual aqui no Brasil, né? Tanto oportunidades de trabalho, né? A pesquisa do Conjuve, né, realizada ano passado, nos trouxe que a cada 10 famílias, 7 foram impactadas em sua renda quando do mundo do trabalho. Então, o que tem acontecido é que as juventudes muitas vezes têm perdido essa rotina escolar, essa conexão com a escola, muitas vezes por conta da falta de conectividade ou por falta de renda de suas famílias. Então, o enfrentamento do gap, né, tecnológico nas comunidades é o enfrentamento também das trajetórias de pobrezas dessas famílias e das comunidades. Dominique teve a experiência de vivenciar isso, né, Dom, com as lideranças comunitárias em Acari, e vai contar um pouquinho dessa experiência em campo para nós. Tem áudio. Então, a partir do momento que a gente chega no campo, a gente começa a enfrentar a realidade, assim, bem física, né? Então, aí a gente encontra alguns problemas. Eu encontrei com os familiares, com alguns pais, que a gente fez toda essa conexão. Então, eles receberam, eu fui recebido em casa, na casa deles, para falar sobre o projeto e para fazer todo o teste, né? A gente, mais para frente, vai falar como funcionou exatamente, como a gente conectou tudo, como a gente incluiu pessoas e conheceu pessoas que já fazem parte e fazem todo esse movimento dentro da periferia. Então, aqui nessa foto, como vocês podem ver, eu estou caminhando dentro da favela Acari, e tem todo um processo, caminhar dentro da favela, você apresentar alguma coisa para a favela. Então, como a gente não consegue mostrar o vídeo, né? O vídeo eu estou conversando com ela e ela está mostrando os caminhos, né? Falando, aqui acontece tal coisa, aqui acontece tal coisa. Então, a partir disso, a gente começa a tornar o projeto mais palpável. A galera começa a sentir, a receber em casa e toda a nossa conexão com eles. Pode passar aí. Então, enquanto o Dolly estava lá em campo, todo aquele amontoado de jovens que se reuniram do Brasil inteiro com o objetivo de enfrentar esse desafio que foi proposto, que eram jovens que a maioria não tinha uma experiência profissional muito aprofundada. Eram jovens que tinham passado pelo processo de jovem aprendiz, quando muito de um estágio, por exemplo. Então, muitos não sabiam usar as ferramentas de pacote Office, Google Workspace, que foi até a ferramenta que eles preferiram eventualmente, e eles foram aprendendo de uma pessoa que falava, olha, eu conheço tal plataforma que a gente pode utilizar.
E aí essa pessoa recomendava, outra não sabia ir atrás de como funcionava, perguntava para outro voluntário, e foi assim que eles foram aprendendo, né? Juntos. Então, todo esse processo de imaginar as possibilidades, filtrar, analisar quais equipes seriam necessárias, tudo isso veio deles, sozinhos, simultaneamente, na verdade, com uma média que variava entre 150 a 250 voluntários, que é uma coisa surreal, que dava aquela sensação de que a gente conseguiria realmente fazer qualquer coisa. Então, por ser uma equipe tão grande, é ainda mais surpreendente a sinergia que deu para isso realmente dar certo. Porque, por exemplo, a gente já participou de várias outras equipes de trabalho e desenvolvimento de projeto também, que eram muito menores do que 150 pessoas e que não fluiu tão bem quanto essa. Então, por exemplo, pode até passar o slide, Ti. A Carol, ela consegue falar um pouco de como é que foi a sensação quando a gente já estava indo para a parte de mostrar os nossos entregáveis. Olha, foi legal, mas ao mesmo tempo foi difícil. Muitas vezes a gente realmente batia murro em ponto de faca, porque a gente não tinha percepção que a gente não pode chegar assim, eu vou salvar a sua vida. Não, a gente tem que ouvir o território. Então, quando o Dom começa a fazer a pesquisa de campo e quando a gente vai explicar certinho mais para frente como esse contato foi feito, mas quando a gente conseguiu o contato com a Buba, que é uma influencer, uma mobilizadora do território, a gente conseguiu realmente entender o que a gente tem que entregar, quais são os entregáveis, os protótipos que a gente tem que criar. E daí a gente percebeu uma necessidade para, por exemplo, reformular os tutoriais só para a percepção desses tutoriais. E aí a gente criou uma nova frame de design para ficar mais atrativo para esses jovens, para eles olharem e pensarem, poxa, isso aqui é mais divertido. E igual a gente criou um personagem também para ter uma maior personificação e uma proximidade. Pode passar. Uma outra coisa que a gente percebeu, né, nessa escuta foi a necessidade de representatividade. Melhor do que você chegar e falando, olha, você tem que fazer isso, é você mostrar casos de sucesso de pessoas que passaram por isso. E, por exemplo, o Lucas Lima ele é hoje um engenheiro mecânico. Então, a gente gamificou o processo de cada tarefa. Cada tarefa é vista como um desafio, e sempre que você cumpre você recebe uma biografiazinha, que aí no design dá para ver. O Lucas Lima você recebe quando você chegar a 10%. E aí, a cada nível, você vai recebendo essas biografias. Isso se motiva, porque são exemplos de inspiração. Pode passar. E uma coisa também que a gente percebeu é que, quando a gente entra no mundo do trabalho, os certificados, querendo ou não, são muito importantes, só que não tem a construção, principalmente quanto mais vulnerável você está, menos falam para você que esse pedaço de papel acaba importando. Então, a gente usou a gamificação, por exemplo, vocês veem aqui na tela, quando você chega a 100%, você recebe o certificado, para dar essa construção da importância desse certificado, a importância de você mostrar, olha, eu passei por esse processo, é um conhecimento que eu sei. Então, a gente usou a gamificação para construir isso e também para dar para eles as inspirações e disso tirar a motivação necessária. E aí, de novo, dando spoiler das próximas partes. Eu dei spoiler com a Buba e vou dar spoiler de novo com os mototáxis, que foi a nossa parceria. Porque a gente tinha alguns jovens dentro desse grupo, do estudo que a gente fez, que não tinham nenhuma conectividade. Então, não dava para enviar um WhatsApp para eles, a gente tinha que fazer a coisa chegar fisicamente. E a gente fechou essa parceria com os mototaxistas para conseguir chegar lá. E para eles, a gente também daria um certificado de prestação de ajuda, para mostrar que a gente está vendo o esforço deles. Esse esforço ele é extremamente válido. Pode passar. E aí, assim, a gente estava tratando ali com aquela faixa etária de 14 a 20 anos, e assim, dentro dos voluntários, a gente tinha muita gente nessa idade, a gente entendia como a gente é chato, pré-adolescente é chato, então a gente pensou assim, vamos criar um material de spoiler para chamar eles pela curiosidade, que aí com a curiosidade eles talvez ficam assim, não, eu quero o próximo desafio, eu quero entender, porque aí dá aquela expectativa que se você fez metade, você só fez metade, não é a experiência completa. Então, dentro do material motivação, a gente criou esses materiais de spoilers, que é para manter o engajamento e manter o interesse desses jovens. Pode passar. E, por fim, porque a gente fez tudo isso, e por escuta ativa, só que a escuta não para só na hora que você faz. A escuta também é posterior a isso. Então, a gente criou um material de feedback. São perguntas simples, para eles não ficarem
de saco cheio de responder, só para a gente ter o feeling, beleza, do material que a gente que recebeu, tá compreensível? Eles gostaram, até porque toda essa identidade visual que vocês estão vendo foi criada pelos voluntários, é um feedback importante, né? E com essas respostas a gente também pode desenhar outros projetos, por exemplo, se o Favela Hacker for fazer uma parte 2, a gente pode tirar dessas informações esse novo projeto. O feedback, ele não é só na hora de formação, né, que você está criando, é necessário que ele seja depois também para você ver a recepção do seu projeto, a recepção do seu esforço. E tudo isso, a gente sempre teve muito cuidado com as bases tecnológicas, com as questões tecnológicas. Como eu falei, tinha uns caras que a gente não conseguia nem comunicar por WhatsApp. Foi um esforço, assim, de empatia muito grande. E aí o Thierry vai falar melhor para a gente quais as estratégias tecnológicas a gente precisou usar para chegar lá. Sim, exatamente. Segundo uma pesquisa do Unicef e do Sempec Educação, cerca de 5,1 milhões de jovens não participaram de nenhuma atividade escolar na pandemia. Então, diante desse cenário, grande parte dos alunos tiveram a quebra na rotina escolar. E dentro do contexto de vulnerabilidade, esses números ainda se agravavam cada vez mais. Então, uma pesquisa de campo que nosso grupo fez identificou que o WhatsApp seria a plataforma mais utilizada pelos educadores para a gente implementar. Diante desse contexto, então, a gente implementou um WhatsApp Business que disponibilizava tutoriais para esses alunos do Favela Hack. Eles salvavam os números. Aqui temos alguns exemplos que eles entram em contato com a gente. Eles salvavam o nosso número, entravam em contato, o administrador da plataforma enviava os tutoriais para ele ir realizando. Poderia acessar também o catálogo que a gente tinha deixado lá com vários tutoriais disponíveis, e tutoriais cujos são aqueles também que a Cíntia falou que foi reformulados e tudo mais, né? E a gente disponibilizava videoaulas também disponível para eles. Uma forma de monitoramento que a gente conseguiu implementar, também pensando para ser bem acessível para todos, então a gente utilizou a plataforma o encurtador de URL Bitline, que é para traquear esses links da melhor forma possível. Então, por exemplo, a gente conseguia identificar quais eram as aulas que estavam sendo mais acessadas, quais eram as aulas que estavam tendo pouco acesso, para promover as melhorias e entender qual que era o estilo melhor que estava dando certo. Sobre a acessibilidade disso aí, a Vidi vai trazer para a gente um pouco também. Vidigal. Eu acho que tá sem som, Vidigal. Toda vez isso. Mas eu estava falando, um dos nossos maiores desafios era encontrar era conseguir fazer essa acessibilidade e dar a conectividade para eles, até porque a gente, além de disponibilizar materiais impressos, a gente também tinha materiais online. Só que dentre os 100 jovens, os 10% eles não tinham acesso nenhum, de forma alguma, nem pelos pais e nem de pessoal. Então, foi igual a Carol falou, a gente entrou em contato com a Bumba e ela disse que a forma mais acessível de conseguir achar esses jovens era com a rede de mototáxi. E foi como a gente entrou em contato com eles, até criamos um grupo de WhatsApp para conseguir contactar e fazer esse material chegar em todos os jovens. Pode passar, Thiago. Essas aí foram as atividades, porque a gente pensou em fazer alguns diagnósticos para entender como é que é a realidade tecnológica dele e o letramento digital deles. Então, a gente desenvolveu essas duas atividades para eles identificarem tecnologia dentro da comunidade deles. Então, agora a Carol vai falar um pouquinho da ação de divulgação. Todo esse desafio foi dentro da nossa trilha formativa. O primeiro semestre foi uma trilha formativa de liderança. E, assim, estava todo mundo no Discord. A comunidade de voluntários do MIO, a gente se organiza no Discord. Então, quando chega o final, a gente cria essa arte de divulgação. A gente criou também uma hashtag, a hashtag FavelaOn, e começou a disparar em todas as redes. Primeiro, para dar visibilidade para a página do Favela Hacker, né? Para mais pessoas conhecerem o projeto. E segundo, para a gente conseguir se conhecer. Porque, assim, como a Cíntia falou, era 100 pessoas em uma call e a gente nunca tinha se visto. Então, a sensação de você estar lá compartilhando e você ver no Instagram outras pessoas compartilhando a mesma coisa, gerou assim, poxa, aquele pessoal que eu estava conversando, reuniões de horas, reuniões de emergência e afins, eles existem. Então, essa mobilização ela foi muito boa para a gente se ver, sabe? Para a gente se encontrar dentro da nossa própria comunidade e para dar visibilidade para todo esse processo e para o Favela Hack. Pode passar.
E o resultado, ele foi muito interessante. Primeiro que a gente criou um grupo de controle, né? A gente pegou 2 alunos que possuem aparelho celular e acesso à internet e 2 que não possuem. Esses que possuem, a gente quis saber, beleza, essa lógica do WhatsApp Business, ela funciona? A gente vai conseguir monitorar o acesso? E dos que não possuem, a gente já viu que, bom, não adianta a gente tentar uma resposta virtual, a gente precisa de uma resposta física, que é o que a gente conseguiu com a parceria com os mototáxis. Então, a gente fez esse monitoramento. Poxa, o WhatsApp Business funcionou? E meus caros, funcionou. Eles conseguiram, pelo WhatsApp Business, por essa plataforma, chegar e pegar o material, estudar o material. E ao pessoal que não tinha acesso, essa mecânica de chamar um mototaxista parceiro para levar esse material também trouxe para a gente o resultado. E se vocês prestarem atenção, o WhatsApp todo mundo tem no celular. Os mototaxistas, eles já estão na comunidade, não é o tipo de inovação que você não precisa criar aquela ferramenta maluca, que você tem que ver, entender o território e ver como usar as coisas que já existem ali, que é o que tinha com as redes de mototaxistas. E aí sim a gente conseguiu entregar, a gente viu que o feedback deles foi bacana, pode passar. E que essa estratégia ela funcionava, né? Que a gente conseguiu cumprir com esse desafio. E assim, tirando até um pouco para ser emocional aqui. Quando a gente saiu do desafio, a gente saiu muito tipo, a gente é a comunidade Umio e a gente vai resolver todos os problemas do planeta, do Brasil, se a gente trabalhar em equipe. Era o nosso sentimento, assim, você podia colocar, sei lá, o governo de um estado e a gente conseguia. Porque o processo de construção, a gente aprendeu muita coisa. Essa é a verdade, que a gente teve muitos choques, sabe? Porque a gente estava no Discord. O Discord é um aplicativo. E a gente estava ali para criar um projeto para pessoas que não têm um mínimo de acesso. Então, a gente criou uma comunicação, sabe? Quando a comunidade do Discord miou, a gente entrou em contato com o pessoal de Acari, a gente teve essa visão de território. Eu acho que além do sucesso da nossa estratégia, foi esse sucesso de contato, sabe? De 2 grupos de jovens entrando em contato e tendo essa percepção, porque aí o Dom vai poder falar melhor, mas a gente aqui, a gente sabe o que é um mouse, e quando a gente foi ver o feedback deles, muitos dos jovens, eles não sabiam que era um mouse. Então, a gente teve essa percepção, e eu acho que foi quando a gente percebeu que, com essa percepção, a gente pode criar coisas e resolver problemas de uma forma respeitosa até, porque a gente ouviu eles, acho que aqui que engrandeceu a experiência dentro da comunidade Umio, e acho que esse é o grande resultado que a gente tem que trazer, de que se você parar para ouvir e parar para o feedback, a gente constrói junto e resolve, assim, todos os os problemas do mundo, porque esse foi o nosso sentimento. Pode passar. Tá mudo, Dom? Estou pegando aí o vice da Vidigal. Estão me ouvindo? Então, qual é a importância, então, da inclusão, gente? Tudo isso é uma parada muito emotiva. Quando a Carol falou sobre o mouse, né, são experiências que talvez estejam bem distantes da nossa realidade hoje. Mas quando eu virei e falei, você sabe o que é o mouse? E aí depois eu vi e ela responde, fala que não. Aí eu falo, mouse é esse objeto aqui, que é uma palavra que tá em inglês, significa rato. E aí eu vejo todo o impacto, porque eu estava ali conversando com a Sussu, mas toda a família dela estava em volta, a família gigante. E todo mundo não sabia que mouse significava rato. Então, todo o impacto, né, que a gente leva para aquela criança, a gente acaba reproduzindo em toda a família também. A gente acaba passando para toda a família. Então, eu que sou um cara que venho da periferia, eu que sou um cara periférico, preto, que venho desse mundo, né, eu fico muito mexido exatamente, porque é totalmente... é meio que desesperador não saber o que é o mouse, o que o mouse significa no mundo que a gente vive hoje. Então, a gente consegue enxergar as diversas barreiras da falta de acesso, entendeu? Essa família aqui, que é a outra família, inclusive, que é desse jovenzinho, quando eu virei para ele e perguntei para ele se ele sabe o que era mouse, ele falou, não. Eu falei, é rato, em inglês significa rato. E ele virou para mim e falou assim, rato, tem um monte de rato aqui. Então, isso é desesperador para mim, porque a gente estava falando sobre acessibilidade, a gente estava falando sobre tecnologia.
e automaticamente a gente estava batendo nas bases de políticas públicas de saneamento básico, entendeu? Então é extremamente absurdo a gente não falar sobre inclusão com todos esses jovens. Isso impacta diretamente na vida deles, né? Porque são jovens criativos, são jovens potentes, e são jovens que têm todo um caminho que é muito mais difícil, né? E que, a partir disso, eles conseguem ter uma criatividade muito, muito significante. Tem um exemplo que eu adoro dar esse exemplo, né? Eu falo sempre desse exemplo em qualquer lugar que eu falo. Depois que eu terminei uma atividade na escola, inclusive na escola dele, em que a gente montou um carrinho, um ônibusinho de pilha e fios. A gente desmontou um computador, pegou umas baterias e tal, e a gente montou um carrinho. E todo mundo ficou maravilhado com aquilo, porque era um carrinho, né? E carrinho para periferia é uma coisa que você só vê na televisão. E aí, a partir do momento que a gente montou o carrinho, o jovem virou para mim e falou assim: é só isso que eu preciso para poder montar um carrinho? Aí eu falei: só seguir essa métrica aqui. Ele falou: caraca, então eu vou fazer para eu vender. Então, o pensamento do processo de trazer grana, e essa criança tinha 11 anos, sabe? Ele não tinha que estar pensando em vender nada, entendeu? Então, toda essa falta de acesso faz com que os jovens acabam criando um processo de sendo impulsionado, né, para a área de empreendedorismo, para a área de criação, sendo makers, né? Que eu falo que todo periférico, todo favelado é maker, eles são. Então, a importância da inclusão da tecnologia, a importância do Favela Hack, a parceria com o Mio, né, que faz com que a gente expanda as coisas, ela é super importante para a periferia hoje. Hacker é fazer uma gambiarra, é exatamente isso. Pode passar. Acho que não tem mais, é isso? Aqui é o fim do... Beleza. A gente pode trocar uma ideia agora. Sem problema nenhum. Exatamente isso. É uma gambiarra. Eu adoro falar essa parte sobre hackear, ser uma gambiarra, mas eu também gosto de implementar que a galera pode não só hackear, não é legal só hackear. Seria bom também a galera ter acesso a máquinas de ponta, sabe? Então, a periferia, ela está num processo ávido, né? Por conhecimento, por tecnologia, e a galera automaticamente quer sair da área de consumidor de tecnologia, né? Porque hoje, quando você chega na periferia e fala o que é a tecnologia, a galera vira e fala o celular, o computador, e não necessariamente é isso, né? É todo um processo que leva à construção de alguma coisa. Então, é importante, é muito importante. Vamos trocar uma ideia agora, sem problema nenhum. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, é muito emocionante, assim, porque como voluntária, assim, foi um processo, assim, quem viveu sabe, né? Foi, assim, um misto de sufoco, mas foi muito gratificante, assim, toda a experiência valeu a pena, assim, acho que é mesmo que todo o cansaço, no final, assim, de ver os videozinhos, as fotinhas das crianças, assim, cara, você fala assim, nossa, valeu a pena, sabe? Tudo valeu a pena. Então, assim, pensando mais nessas experiências, eu queria perguntar, assim, mais ou menos para a Carol, para sentir para o Fê aí, é que nesse projeto a gente teve algumas interações dos dois grupos, né? Como vocês sentiram a diferença de percepção de tecnologia entre eles, assim? Claro, Vide, obrigado. Do ponto de vista institucional do Unicef, né, para nós é sempre um desafio de como implementar políticas que nós possamos incluir, né, todas as juventudes, contemplando todos os territórios e estabelecer essa ponte de diálogo entre as juventudes, como os jovens como protagonistas, talvez seja a grande missão dessa organização, né? E ver isso se materializar a partir dessa experiência com o Favela Hacker, para nós, do ponto de vista institucional, nos traz algumas lições, né, de como a gente pode concluir, né, um fluxo um fluxo permanente de trocas, percebendo a potencialidade das juventudes, né? Muitas vezes, quando pensamos políticas sociais, sempre identificamos a juventude ou soluções para a juventude de maneira precarizada, né? O que os jovens querem? Mas, na real, a gente quer construir
com a juventude, né? A gente tem um lema, eu sempre falo aqui dentro das minhas falas com o Mio, que chegar junto é muito melhor que chegar primeiro, e eu acho que é a grande lição que fica de todo esse trabalho que perpassa a inovação social. A gente está falando de operar dentro de um Brasil profundo, né? Nas brechas de um Brasil profundo que acontece e que muitas vezes a gente na nossa bolha não consegue alcançar essa visão diante de tantas dificuldades sociais que a gente enfrenta, né? Eu posso falar um pouquinho que, para a gente, uma experiência que eu sinto que teve dois mundos também, era a barreira do digital e a barreira da, entre aspas, realidade, né? Então, quando um dos voluntários falava, olha, eu conheço uma ativista que mora lá na Cari, e aí a gente entra em contato com ela, daí a gente vê que o Dom vai lá, eles conversam, eles têm essa troca, ou esse material que a gente desenvolveu totalmente online, pessoas do Brasil inteiro, a gente vê a Sueli entregando esse papel, assim, preenchidinho, assim, com a letra dela, foi uma experiência surreal, assim, para todo mundo, né? E assim, a verdade é que muitas vezes também a gente deu um murro em ponto de faca, sabe? Não é aquela coisa mágica de que de repente a solução saiu. A gente teve uma percepção muito clara mesmo. Foi só quando a gente começou a ter contato assim, com a Buba que a gente conseguiu compreender e resolver. Por exemplo, a Buba, a gente entra em contato com ela porque tinha um voluntário dentro da nossa comunidade que tinha um contato com ela. E eu falei assim, gente, eu consigo conversar com ela, eu tenho contato com ela, eu vou fazer essa ponte. E aí ele fez a ponte para a gente. E quando ele faz a ponte, a gente tinha outros voluntários também que, por mais que não sejam desse território, vinham de contextos parecidos. E a gente começou a pegar o feedback, assim, mas como é que funciona lá? Assim, não, você quer ir para qualquer canto, você vai de mototáxi. E aí, tipo, a gente teve a percepção de como... parece ser tão simples, né? Igual em alguns lugares nem tem legislação para mototáxi, né? E aí, tipo, parece uma coisa, pô, é tão simples. Eu vou lá, tem um na esquina da minha casa. Para mim, é isso. Agora, para um outro território, para a Cari, é o método mais viável para você alcançar o território por completo. E a gente só teve essa percepção quando a gente entrou em contato com a Buba. E a Buba falou, não, eu tenho alguns de confiança. E aí a gente teve um voluntário que fez a nossa ponte com a Buba, aí a Buba fez a nossa ponte com os mototaxistas. Então, a gente pensa muito que, eu vou resolver esse problema. Sei lá, eu quero resolver esse problema, eu quero ajudar esse pessoal. Só que não essa ter na cabeça que você está lá só para ajudar não é o que realmente faz a gente chegar lá. Como o Felipe falou, a gente tem que chegar junto, é pela troca. Se a gente não tivesse conseguido essa ponte, a gente teria dado ainda mais um ponto de faca. E foi quando a gente teve esse contato também que teve essa construção, porque todo mundo que passou, a gente chama de desafio 2 dentro da nossa comunidade, que ela é aberta a proposta para quem quiser entrar também. Todo mundo fala com muito carinho, porque a gente recebeu o vídeo da Suelen preenchendo, a gente recebeu as fotos deles preenchendo. E quando a gente viu isso materializado, sabe? Porque a gente é um voluntário virtual. A nossa experiência é de ter algumas horas do dia no Discord para movimentar, a gente tem o foco em impacto social, essa é a nossa experiência. Então, ver que a nossa experiência virtual ela pode impactar fisicamente, só de receber, sabe, o vídeo da Suelen, a foto das atividades sendo preenchidas, assim, acho que foi um grande ponto do nosso voluntariado, da nossa experiência, sabe? Ver como a nossa experiência virtual, ela acrescenta na experiência física de pessoas, essa intersecção de grupos. E aí a gente sacar que, pô, sozinho a gente não tinha feito. A gente conseguiu realmente, pelo Dom que foi lá com a pesquisa de campo, pela Buba que fez a ponte para a gente, foi o nosso ponto de virada para o sucesso. Nossa, com certeza. Mas eu também queria fazer uma pergunta mais direcionada para o Tia e para o Dom, mais focado na questão daquela acessibilidade que a gente falou. Como é que foi essa experiência lá de ter contato com a Buba, de ter contato com os mototáxis? Dá uma palhinha aí para gente. Então, eu tenho uma coisa que para mim mototáxi é vida, né? Favela, mototáxi é vida. E eu acho que hoje em dia, se digamos que proíbam os mototáxis, eu acho que a gente vai ter um problema de mobilidade urbana dentro da periferia muito grande. Mas o contato com a Buba, em saber que tem existem líderes comunitários que estão fazendo ações, estão tomando a frente
de questões que deveriam ser simplificadas, né, dentro da periferia é muito importante. E a partir do momento que a gente se conecta com a Buba e a partir disso se conecta com os mototáxis, a gente vê todo esse movimento, é o que a gente chama, inclusive, que a gente teve na nossa trilha formativa na quinta-feira, que é a convivência periférica, né? Então, é todo o processo de conhecimento dentro da periferia. É praticamente impossível você não conhecer, não saber quem é aquele fulaninho de tal que está passando aqui do seu lado. Então, a periferia tem esse processo de coletivo, né? É por isso que eu gosto muito de falar que a pandemia ela veio pisando muito na periferia, entendeu? Porque a gente não consegue fazer uma quarentena individual, entendeu? A periferia não consegue. A periferia é coletiva, o mundo da periferia é coletivo. Então, a partir do momento que você fala que a galera tem que ficar dentro de casa, a gente começa a ter problemas, entendeu? É aquela família que recebia uma ajuda, não consegue mais receber uma ajuda. É aquele garoto que comia na casa de sei lá quem, não come mais na casa de sei lá quem. Aquele garoto que ia para a escola para poder se alimentar, ele não se alimenta mais. Então, a pandemia ela veio para poder mostrar para o mundo o que é a periferia, o que é o coletivo, o que é o processo de união da periferia, né? Pode acrescentar, Thiago, pode falar mais um pouco sobre como é que foi para você, talvez, sua experiência. Exatamente. Nossa, tipo, você está falando da dificuldade de tudo que aconteceu para conseguir fazer isso presencial, né? Então, a gente, nesse âmbito aí, a gente teve que buscar formas e formas de fazer isso também online, né? Tipo, todo mundo tinha gente de todo lado do Brasil, então, para a gente conseguir conectar, então, eu acho que é um processo de bastante de retroalimentação, assim, que, tipo, a gente, por isso que todos nós falamos aqui de chegar conectados com eles. Então, tipo, a gente não está só ajudando eles, hein? A gente também passou por esse processo de nós mesmos nos conectar e superar todas essas barreiras de conexão para conseguir fazer esse processo. A gente conseguiu montar um grupo no WhatsApp com esses mototáxis. A gente, graças a essa conexão que a gente teve com a Buba, a gente fez esse grupo e conseguiu fazer esse contato com eles por lá também. Então, tudo isso aí é muito gratificante para todos nós e chegar nesse resultado e ver a Suelen junto com os outros jovens fazendo aqueles tutoriais é muito gratificante para todos. Pessoal, vou fazer uma perguntinha. Obviamente, nessa experiência de vocês ficaram muito ligados aos problemas locais, né? Ao que, enfim, aquela realidade ali em meio de desafios, o que era necessário resolver para, enfim, dar os passos ali que vocês tinham planejado, né? E de questão de linguagem até questões tecnológicas mesmo, de entendimento. Em algum momento nesse fluxo, sim, vocês acabaram se engajando coletivamente, ou algumas pessoas, ou alguma pessoa especificamente acabou se engajando em algum desses problemas, digamos assim, nacionais ou internacionais, né, considerando que a gente está aqui num palco, né, de uma visão global. Quer dizer, houve alguma participação em algum tipo de projeto, por exemplo, da Unicef de alcance global específico, outro, né, algum tipo de participação? A Unicef fez uma cápsula do tempo dos estudantes da pandemia, enfim, várias foram as coisas que aconteceram, até de política, né, coisas que atrapalharam várias coisas. Vocês se engajaram em alguma dessas coisas ou os problemas locais mesmo acabaram sendo já suficientes para ocupar todo o tempo e as atenções de vocês ali? Oi, Paulo, obrigado pela pergunta. Esse projeto, junto a nosso time de voluntariado, faz parte também de uma estratégia global do Unicef chamado GIGA, né? Uma estratégia global que trabalha um advocacy em prol da conectividade de banda larga, né, nos territórios. E dentro desse fluxo, né, que a gente estabeleceu durante esse ano no projeto aqui no Brasil, nós criamos um grupo de trabalho com várias cooperativas que trabalham essa questão da baixa conectividade.
desde organizações comunitárias, né, como o Portal Sem Fronteiras aqui, né, com o pessoal também, algumas pessoas da Internet Society, a gente dialogando muito com a nossa equipe lá em Nova York, justamente para pensar soluções para territórios de baixa conectividade, né? A gente sabe que o cenário hoje aqui no Brasil, o panorama é muito complexo, né? Sobretudo o que a gente identifica, né, nesse advocacy com o poder público a partir das leis de acesso ao fomento e universalização das telecomunicações, né, o FUST. Então, a gente tem trabalhado, né, como organização apoiando, né, esse advocacy justamente para que esse direito seja assegurado, né? Em 2018, quando da fundação do Generation Limited, né, que é essa estratégia que a gente implementou no Brasil, também a gente traz, né, nesses pilares de desenvolvimento programático o acesso à internet como um direito humano. E isso, para a gente, é uma premissa, um pilar de desenvolvimento muito importante quanto organização, né? Então, essa experiência foi uma experiência local que permeia para além das ferramentas utilizadas, mas sim da conexão dessa juventude, né? Como que a gente traz alteridade para aqueles que não têm acesso à internet de banda larga, né? Como que a gente estabelece diálogo para aqueles que não conhecem um periférico como um mouse, né? Esse talvez seja o grande aprendizado, né, que a gente tem dos territórios, né? Porque dentro das estratégias globais, quando desenhamos e quando a gente pensa no fluxo de recursos, a gente se distancia, né, das lideranças comunitárias, e para a gente estabelecer esse processo de escuta, né, o accountability, né, dessas pessoas, para nós é talvez o pilar mais importante desse desenvolvimento que pauta as ações aqui do Unicef no Brasil com essa questão de conectividade. Eu acho que o Pedro queria fazer alguma pergunta. Queria sim, era só porque vocês estão conseguindo me ouvir, só para confirmar antes, que às vezes dá um Então, chabuzinho. pode falar. Como o pessoal do Seventh Youth gosta muito de dicas de como eles podem aprender, né, com o projeto dos outros, eu queria que vocês falassem um pouco, pensando em alguém que queira não fazer, claro, o mesmo projeto, mas algum projeto similar, quais são os primeiros passos que as pessoas têm que dar e quais são as principais coisas que elas têm que tomar cuidado, principalmente. O que vocês acharam que foi inesperado, assim, que deu um problema, demorou mais tempo para resolver do que deveria? Qual foi alguma barreira meio inicial que outras pessoas podem aprender com a experiência de vocês para não repetirem, né, mas fazer coisas parecidas nos seus próprios locais, nas próprias comunidades? Olha, o primeiro passo é focar na informação. Porque, principalmente quando é impacto social, a gente fica, nossa, eu quero mudar o mundo. E aí a gente estava na problemática de, poxa, a gente tem que levar material para esse grupo. E no início a gente demorou um pouco por exemplo, a ter a percepção de bora tentar pontes com territórios, porque a gente estava muito distraídos com a magnitude de tudo, sabe? Então, o primeiro foco é, beleza, você chega no seu projeto e você tem esse objetivo. Quais as informações necessárias e você foca nisso? Principalmente quando é impacto social, a gente fica muito animado para resolver todos os problemas do mundo. Só que, mesmo todos os problemas do mundo, a gente tem que resolver por partes. Eu acho que foi... E aí a gente acabou perdendo muito tempo e até se pressionando muito em reuniões muito longas, em reuniões excessivas, porque... a gente não teve o foco informativo. E aí, por exemplo, quando a gente tentou achar uma solução antes de ter tido contato com o território, e a gente queria fazer um chatbot no WhatsApp. Aí a gente perdeu tempo para entender que um chatbot é muito tecnicamente complicado e que continuava não chegando naqueles jovens que não têm o WhatsApp. E isso foi muito porque a gente se colocou muita informação e não colocou essas informações dentro do nosso objetivo, que é esse passo a passo. Então, é sempre deixar, se possível até visualmente, foi uma coisa que a gente aprendeu também, que N-Docs talvez não ajudem, é muito melhor você ter uma coisa visual mais clara. Esse é o nosso objetivo e essas são as informações que contam. E aí, quando a gente separou isso e teve contato com o território, a gente entendeu que esse chatbot ia dar um belo de um trabalho e não ia chegar onde deveria chegar.
e em que o caminho era uma tecnologia que já existia no território, que é os mototáxis que já estavam lá. A Cíntia também levantou a mão. É um exemplo bem palpável que a gente pode mostrar em um daqueles tutoriais que a gente fez, que a gente simplificou aquelas videoaulas. Ele tinha um personagem, assim, que a gente fez meio como se fosse parte da identidade, que ele é o personagem que é o do... Só um minutinho, que eu tenho o nome dele aqui na nossa... Antônio Candeia. O Antônio Candeia, sim, que é uma figura muito importante para a favela do Acari. E a gente trouxe essa conexão de, tipo, comunidade, assim, todo o material, na verdade, a comunicação que era pelo WhatsApp, a gente também adaptou para as gírias que eles usavam. A gente fez uma pesquisa de campo, a gente selecionou todos os voluntários que eram do Rio de Janeiro, que gíria usa nessa parte da cidade. Foi um material muito customizado especificamente para eles. Oi. Obrigado. Então, respondendo aí o Pedro também, acho que ainda dá tempo, Pedro, de falar? Dá, tá sobrando tempo, pode ficar tranquilos. Beleza. Respondendo sobre o processo do que não fazer, então, eu acho que primeiro você precisa entender onde você está chegando, né? E a periferia, a gente fala que a gente tem uma brincadeira, né, aqui, que é igual criança. Às vezes ela não quer abraçar o amiguinho, entendeu? Ela não tem que abraçar o amiguinho só porque ele apareceu na frente dela, oi, tudo bem. Então é um processo muito de chegar devagar, de entender onde você está chegando e que aquele território tem uma identidade. Não adianta você querer colonizar, chegar lá e falar, não, vim implementar a tecnologia e tem aqui uma máquina 3D. E aí, você tem uma máquina 3D, a gente faz o quê com ela, tá ligado? Se não é uma parada que a gente já esteja, ou que nós precisamos e que a gente precisa avançar, então não faz muito sentido, entendeu? Então a gente precisa automaticamente se conectar com o que já está acontecendo dentro da periferia, entendeu? Então não faz muito sentido você simplesmente chegar e impor alguma coisa. Você tem que saber onde você está. Por exemplo, o processo de gírias, né, é gigante. Não adianta você chegar lá todo engomadinho, de terno, pá, e falar com os caras que eles vão achar que é só mais um cara que foi lá falar alguma coisa, tá ligado? Você tem que estar dentro da parada. Então eu brinco muito, né? O Felipe fala muito isso, que a gente entra no processo de multiplicador. Né? A gente não quer formar a galera, a gente não quer chegar lá e falar, ei, cara, vai por esse lugar aqui, faz isso. Não, a gente quer capacitar os moleques para que os moleques falem com eles mesmos, sabe? Então, essa rede de jovens foi essa rede de sei lá quantos jovens que eu fiquei impactado quando começou a trabalhar nisso, que eu falei, mano, quando o Felipe falou comigo, eu falei, mano, esse bagulho vai dar ruim, é moleque pra caraca trabalhando numa parada, não tem como isso dar bom. E deu bom demais, tá ligado? Entendeu? Então, a galera é super receptiva. Só que não adianta você chegar lá todo engomadinho, que a galera vai olhar e vai falar, ei, qual foi, doidão? Exatamente, na gíria, qual foi, doidão? E não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Então, você tem que usar a gíria dos caras, tem que falar, você tem que ser, tem que pertencer. E a partir disso você impacta o outro moleque que vai impactando o outro, que vai impactando o outro, que vai impactando o outro. Só eles puxam eles. Não adianta achar que vai chegar lá e, irmão, eu tenho aqui um projetão, vambora. A galera vai virar e falar, ué, meu amigo não faz não? Ninguém faz? Não conheço ninguém que faz? Vou fazer por quê? Tá ligado? Então, esse é o maior... Chegar devagar, né, pra mim. É o que sempre tem que acontecer. E problemas a gente vai ter sempre, em diversos lugares. E tem que colocar a galera como potência. Tem que olhar para o moleque e falar, brother, você pode, você vai fazer isso, você consegue fazer isso. E mostrar para ele o caminho, tá ligado? Porque se ele não tem muitas referências, é óbvio que ele não vai olhar para aquilo e vai falar, mano, mas não, ninguém nunca fez isso. Eu não posso montar um carrinho. Como é que monta o carrinho? Carrinho, para mim, é aquelas máquinas, aquelas fábricas com um monte de máquina que vai montando o carrinho. Não, tá ligado? Mal sabem que é tudo à mão. São trabalhadores que fazem a mão ali, montam o carrinho, botam peça, parafuso. Enfim, essas são as minhas questões também, referente às perguntas. Eu queria falar até de um momento que a gente teve na base de voluntários, que a gente tinha um grupo que mudou era uma função. E esse grupo mudou de nome muitas vezes, porque a gente acabou não definindo muito bem. E isso causou, assim, muita complicação. Então, por exemplo, quando vocês forem dividir as tarefas e colocar nome do grupo, gente, escolheu com muito cuidado, porque dá uma crise de identidade no meio do processo. E a Vidigal até pode falar melhor para a gente.
teve um bendito docs, um documento. Assim, todo o projeto dependia desse documento e ele levou muito mais tempo para ser feito por causa de fluxo de informação. A Vidigal, ela pode falar melhor para a gente desse bendito documento. O detalhe é que a gente se pautou em todas as reuniões, a gente queria fazer um documento específico. Só que a gente tem que entender que quando a gente lida com muitas pessoas e vários grupos, e a gente precisa ter esse fluxo de informações entre eles, não dá para você você separar demais as informações. Então, a gente precisava de um único documento, assim, no caso, o que foi efetivo, a gente montar tudo em um único documento. O detalhe era que a gente ainda estava muito perdido. Então, assim, eu acho que o que não fazer esse negócio do nome do grupo é importante. Definir funções e definir as pessoas antes de começar a dar nome, essas coisas, até porque a gente teve vários problemas. Um dos grupos, que na teoria era muito importante, ele mudou de nome várias vezes, não funcionou, eram muitas pessoas querendo falar e no final não chegava em lugar algum. Então, ter uma boa gestão, uma boa organização e conseguir gerir essa parte de documentos é essencial. Então, assim, um negócio que é evitar muitos documentos e tentar centrar em pequenas partes, assim, isso é um negócio assim, que ajudou bastante a gente nisso. E o fundamental foi identificar também o que as pessoas realmente estavam querendo fazer, porque o problema desse grupo também é que todos eles focavam, por exemplo, eu quero pensar na acessibilidade, eu quero pensar como alcançar as pessoas que não têm internet, só que daí estava uma conversa que era sobre como estruturar o do WhatsApp, daí ficava, perde isso, perde aquilo, daí ok, agora você é um grupo que vai conversar especificamente sobre isso, daí dava muito mais certo. Se chama dividir para conquistar, galera. Sempre dividir para conquistar. Eu acho que mais é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu só queria agradecer a oportunidade de estar falando e de estar mostrando o nosso projeto. Assim, é muito gratificante porque a gente foi muito trabalho e muito esforço para a gente realmente impactar. Foram pessoas de todo o Brasil, de todo canto do mundo, em prol de um só foco. E, assim, no caso assim, desses 100 jovens, a nossa vida por 3 meses, por ser um mês, era tipo assim, esses 100 jovens. E eu acho que todo mundo que passou por esse desafio, foi modificado de alguma forma. Não, a gente tem certeza que a gente não ajudou só eles, a gente ajudou nós mesmos, a gente fez amizades, assim, a gente conseguiu aprender muito, desenvolver habilidades que a gente jamais esperaria que a gente fosse conseguir. Então, assim, esse projeto é muito sensacional, a gente está muito feliz de estar conseguindo falar isso para vocês e passar isso para todo mundo. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo a tudo, essa galera aí topou essa bronca aí comigo também, vocês são sensacionais. Então, acho que no mais é isso, só agradecer mesmo a oportunidade de estar podendo falar, assim, desse projeto, assim, maravilhoso para vocês. No mais é isso, muito obrigada. Eu queria agradecer vocês, na verdade, por a exposição de vocês é justamente o que é a alma, né, dos IGFs, especialmente do IUP da KIGF, que é as pessoas terem para onde olhar e terem caminho, passos a seguir, né, e essa esperança de como fazer as coisas, como alcançar o objetivo que vocês mostraram, que vocês falaram, é um exemplo perfeito de como é possível fazer coisas que trazem realmente alguma mudança. E é muito legal sentir a energia de vocês todos falando sobre o projeto, ver como ficaram felizes com os resultados. Se vocês quisessem ter dar mais alguma palavra, vocês ainda têm alguns minutinhos, e tem também aqui, eu vou passar para vocês um link que os próximos 15 minutos vão ser de networking, de descanso, e aí eu tô só pegando ele, e aí a gente faz isso pelo Spatial.io, que é uma plataforma que simula, né, esses espaços
simula os espaços físicos, você tem um avatarzinho, fica ali andando, você vai perto das pessoas, você consegue ouvir elas, você vai para longe, você não consegue. E aí, se quiserem participar, quem tá na sala é só entrar lá, lembrar de mutar o microfone e o vídeo aqui. Mas, enquanto isso, eu vou passar o link. Enquanto isso, esses minutos finais, onde vocês quiserem fazer algum comentário para fechar. Se não, podem ir lá e qualquer coisa também. Teremos agora 15 minutos de descanso depois disso. Pode falar. A gente falou bastante da nossa comunidade de voluntários e ela é aberta para participar. Então, para quem quiser assistir, a gente pode colocar o link depois, ou até mesmo no site, na plataforma Mio que a gente colocou. Tem lá o acesso para entrar na nossa comunidade. A gente está com mais um projeto também acontecendo lá. Então, quem tiver interesse, quiser entrar, só entra lá. A gente tem até uma equipe para receber todo mundo. A gente está com um projeto parecido com esse do Favela Hack agora, mas com a OIM, a Organização Internacional para Migrações. E assim, e muita coisa rolando ao mesmo tempo lá também. Então, para quem se interessou pela comunidade, só entra lá também. Em nome do Unicef e da rede de voluntariados, gostaria de agradecer a organização do evento, Pedro, Danilo, o pessoal aí que fez o acolhimento do nosso time aí, muito obrigado, é uma honra poder estar num fórum desse aqui junto com vocês, e contem com a gente para as próximas aí também para divulgar as iniciativas de vocês aí, assim, claro, é uma troca de experiência muito rica, com certeza a gente quer construir essas pontes aí ao longo desses próximos anos aí. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Pessoal, então, desculpa, alguém abriu o microfone e falar mais alguma coisa? Se não, então eu já vou passar aqui para a interrupção da transmissão da próxima sessão, que inicia às 5h30. A próxima sessão é Entre Ataques Antidemocráticos e Desigualdades, Juventudes pelos Direitos Digitais, que vai ter como palestrantes Ana Carolina da Hora, a Glenda Dantas, Luiz Gustavo de Souza Azevedo e Mariana Gomes da Silva Soares. Nos vemos em 15 minutos. Quem quiser o link do Spatial Chat, do Spatial Yo, tá ali no chat, para se alguém quiser conversar enquanto isso, mas até 5h30. Muito obrigado novamente a todos que assistiram e principalmente para os palestrantes, para os expositores, para os organizadores da sessão. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.